Oi, povo lindo, tudo bem com vocês? Bom, agora nós vamos começar a apostila do terceiro bimestre, tá? Lembrando aí uma outra situação, nós vamos mudar em relação ao continente. Mudar, né? Não, mas sim, nós estávamos vendo até agora continente europeu, agora nós vamos ver continente asiático. Eu andei dando uma olhada na apostila, pessoal, não tem um mapa político da Ásia. Vocês vão ver que vai aparecer um mapa físico. Então tenta localizar pela internet aí para vocês dar uma olhada quais são os países que fazem parte. Aqui ele mostra a localização dele de acordo com o globo. E para começar o continente, ele vai mostrar o continente asiático, mostrar as principais características gerais, né? Naturais principalmente. Então ele mostra, dá a localização, tá? Eu pedi para vocês na apostila a localização, mas ele começa falando de população. Nós vamos estar vendo relevo, hidrografia, até terminar aí esse primeiro capítulo aí. Lembrando que nessa apostila nós vamos ter 3 situações de aprendizagem, tá? Só para lembrar que eu acabei esquecendo de falar. O continente asiático, nós vamos ter uma mistura de cultura, vários tipos de relevo, formação vegetal, clima, que nós vimos também. Toda vez que ele fala de um continente, ele vai estar falando primeiro as características gerais da natureza e depois ele dá as outras situações, tá? Aqui ele já começa a falar sobre a população. Se vocês observarem, o mundo tem, segundo esses dados de 2019, mais de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. E depois ele divide essa população pelos continentes. O continente asiático tem a maior quantidade de população. Lembrando que se eu somar todos os outros continentes, não dá a quantidade de população que tem dentro do continente asiático. Ele dá aqui a localização dele, né? Não mostra norte, sul, leste, oeste, mas ele mostra as características, né? Ao sul, quem é que é vizinho, o que é, se é um mar, se é um rio, os montes Urais em relação ao relevo. Então, aqui ele dá a localização de acordo, né, com a Rosa dos Ventos. E depois ele fala como que essa população foi chegando dentro do continente asiático, ou ela partindo dali, né, mostrando. Aqui mostra também uma parte que a gente pode lembrar um pouco da área aí de história que vocês já viram em algum momento. E ele começa a falar de relevo e hidrografia. Lembrando aí, relevo, o que eu vou observar? Ó, aqui, ó, o relevo, presta atenção na altitude, quanto mais escuro, de acordo com esse mapa, mais elevado. Aí ele mostra planalto, pico, deserto, península, localização, áreas depois aqui vocês vão ver mais profundas. Aqui ele mostra uma parte do relevo, que são as cordilheiras, que não é em todo lugar que nós vamos encontrar, porque a gente fala de relevo, planalto, planície, montanha e depressão. Por que aqui tem a cordilheira? Que nós vamos encontrar as áreas mais elevadas em relação ao mundo. E em relação a essa área, já que nós estamos falando de elevada, de acordo com o fundo do mar, nós vamos encontrar no continente asiático também, pessoal, as áreas mais profundas, segundo aqui a apostila. Ele fala do planalto, que chama atenção, as áreas que chama, né, as características, e de maneira geral nós vamos ter cordilheira, planalto e planície, tá? Dentro aí do continente asiático, tá bom? Aqui ele fala da planície, aqui ele fala de uma localização. Esse geógrafo que ele vai dar diversos povos pelo mundo para se adaptar, viver naquele lugar que é mais elevado, né? Característica de lugares, de pessoas que nós vamos ver que eles moram em áreas acima de 4.500 metros de altitude. Ele mostra nas planícies que nós vamos ter vários rios que vão chamar a atenção aí também da área do continente. E aí também nós vamos ver outra característica, a hidrografia. Ele mostra como que esses rios são importantes para cada determinado lugar, até na área onde é congelado também vai chamar. Depois nós vamos ver uma outra característica, pessoal. Ele mostra... Pessoal, vocês vão observar que não tem um mapa político da Ásia aí, tá? Só tem esse mapa físico. Tenta se localizar pela internet o mapa político da Ásia, que vai dar essa localização aqui, né? No caso aí, de acordo com a imagem aqui. Mas um mapa político, vê quais são os países que faz parte, tamanho, né? Às vezes países que vocês nem viram o nome, ou não conhecem, ou têm a curiosidade de conhecer, para estar sabendo aí como que é o continente asiático, tá? Então, presta atenção aí, observa as imagens e até a próxima.
Qualquer dúvida pode me procurar.